Procrastinar, o famoso depois eu faço. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, entre outras coisas. Mas o nosso foco principal é exatamente falar sobre a palavra que está tão em alta, chamada procrastinação. Você sabe o que é? Procrastina? Você procrastina coisas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você sabe que procrastinar é um hábito? Sair da zona de conforto requer uma atitude, e essa atitude faz o seu cérebro imaginar que seja tão difícil. Por isso é mais confortável dizer amanhã eu faço. Quantas vezes você disse, não vou fazer isso hoje não, deixa para amanhã, amanhã eu tô com mais tempo, tô com mais paciência. A procrastinação ela é um hábito comum, bem comum, mais comum do que você imagina inclusive. Muitas vezes esse hábito acaba passando desapercebido, as pessoas pelo seu dia a dia, cada uma delas, famosas ou não, elas vão deixando para o amanhã. Depois eu faço, agora não. Então nós podemos dizer que naquele momento a pessoa procrastinou. Depois dá também um certo arrependimento. Muitas vezes a atitude de deixar para amanhã, ela comprometeu completamente a qualidade do que você queria fazer. Quem nunca, né? Quem nunca colocou o celular para despertar às 6h30 e acordou 15 para 7, 7 horas e já estava atrasado? Despertou selecionando a opção soneca, porque já tinha tocado 3 ou 4 vezes, quis ficar um pouco mais na cama, aproveitando. Isso acaba virando um hábito, se torna uma rotina e você repete isso com uma grande frequência. Eu, por exemplo, era uma pessoa que fazia isso. Meu telefone sempre foi programado para despertar meia hora antes, 20 minutos antes, 10 minutos antes, e aí na hora que eu tinha que levantar. Isso é procrastinar, inclusive a hora de acordar. Já fiz muito isso na minha vida. Quantas vezes? Quem nunca? Mas isso a gente pode corrigir. A gente tem o dever de mudar. Eu mudei, você também pode. Até porque muitas vezes, ao estar em cima do horário, dizia, nunca mais isso vai acontecer. Mas de repente lá vinha eu praticando os hábitos antigos. Eram questões do meu comportamento que eu precisava mudar, que eu precisava melhorar. Mas eu tinha que identificar primeiro, ter a certeza de que isso era um hábito ruim. Só que em vários momentos nós procrastinamos coisas que a gente acha que não é ruim. Como, por exemplo, o hábito do soneca, né? De colocar o despertador ali 5 minutos antes, 10 minutos antes. Você acha que não é ruim, só que isso influencia em vários aspectos na sua vida, no seu dia a dia. Após passar toda a correria, porque você mesmo se colocou ali, né? De estar em cima da hora para levantar, no dia seguinte você faz a mesma coisa e isso vai cansando o seu corpo. Se torna uma rotina, em vários momentos você não percebe. Mas é um hábito ruim. Esse exemplo é muito bobo, é muito simples, mas é um dos muitos que eu posso linkar para vocês do quanto a procrastinação pode atrapalhar a sua vida. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Vocês devem estar se perguntando, né? É que esse ato, ele dá motivo para que você possa sair da zona de conforto. Se você percebe que você fazia isso como eu fazia, e você tenta instalar um novo hábito, você vai precisar de uma ação. Toda ação vai colocar você numa situação de desconforto, porque é uma coisa nova, e tudo que é novo gera até um receio. O cérebro não gosta de fazer coisas novas, ele prefere fazer o que ele já sabe que funciona para ele, que é dentro do modo de economia, o stand-by, né? Gastando a menor quantidade de energia possível. Você pode fazer diferente, só que essa mudança, ela precisa então desse desconforto, dessa atitude. E quando você se propõe a fazer uma mudança pequena, você está reeducando o seu cérebro, reprogramando, colocando situações e condições novas. E aí o seu cérebro começa então a mostrar para você, não, liga o soneca de novo, era tão bom quando era daquele jeito. No final do dia você dava conta, mas gerava estresse, nervoso, se tornou ansioso, de repente em alguns momentos até depressivo. Então, como que os
sintomas dos transtornos emocionais acontecem? Exatamente por coisas bobas e pequenas desse nível, que vão se agravando, acentuando e de repente viram coisas que se a gente não tratar, a gente não resolve. O problema ele se torna maior quando esse hábito deixa de ser pequeno e passa a ser tudo no seu dia, porque o depois acontece de novo, e aí vira modo automático. Vai se tornando uma bola de neve e você perde o controle. E isso se aplica em tudo, desde a sua vida pessoal à sua vida profissional. Deixa eu dar um bom exemplo para vocês, para que vocês possam visualizar o malefício da procrastinação no seu dia a dia. Vamos pegar um atleta, tá? Uma pessoa de alto rendimento. Ele sabe que se ele não acordar mesmo em dia de chuva, se ele não treinar mesmo em dia que o sol está muito quente, se ele não fizer o exercício que ele se propôs a fazer, o corpo perde condicionamento físico. A mesma coisa também acontece com o cérebro. Recente a gente colocou um vídeo aqui no canal, que o David, falando sobre a história do David Goggins, e ele, por exemplo, é uma pessoa de alto rendimento que se coloca em situação de desconforto todos os dias da sua vida. E se você vê as pessoas de alto rendimento, as pessoas que se sobressaem, são aquelas que se colocam em situação de desconforto todos os dias. Eu quero dar para vocês um exemplo real do que é desconforto. Para quem conhece a minha história, sabe que até 2 anos e meio atrás eu tinha N dificuldades com as tecnologias, e ainda tenho, mas todo dia me proponho um desafio diário, né? Eu acabo me colocando num desafio diário de aprender coisas novas. Os bastidores do História de Sonhos é muito maior, é bem complexo. Eu realmente não imaginava que eu precisava de todas essas informações que hoje nós temos. Existe uma estratégia para cuidar das redes sociais, existe uma estratégia de gravação, existe um jeito para sentar, uma luz para combinar. Existem tantas coisas nesses bastidores que parecem que na minha cabeça não existia, mas que eu tive que ir aprendendo. E esse é um processo de desconforto para mim. Muitas coisas, hoje eu consigo responder uma média de 300, 400 e-mails por dia, mas há 2 anos atrás eu não conseguia, eu me perdia para 20 e-mails, né? Eu saí do mundo de uma sala de aula para ir para esse mundo virtual, e hoje a gente tem uma soma de número de pessoas absurda, gigantesca, porque o projeto faz sentido para muitas pessoas que vão compartilhando para outras e o nosso alcance muda. Inclusive, se você gosta e se identifica com o que a gente está falando, não esqueça de compartilhar e deixar seu like aqui embaixo, tá? E se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva e ative a notificação para que você possa ser sempre informado dos conteúdos novos. Mas percebam, para mim, essa produção foi muito diferente. Eu estava acostumada com sala de aula, com lousa, com giz, com aluno falando o tempo todo e questionando. Para quem já assistiu minhas aulas presenciais, sabe que o aluno perguntar era a minha paixão. Tanto que hoje, quando eu vejo os comentários nas lives ou as perguntas que vocês fazem para o direct ou mandando aqui nas redes sociais, até mesmo os comentários aqui nos vídeos, eu faço questão de ler, de responder, de produzir os stories de resposta, inclusive, porque é uma coisa que eu gosto muito. Faz parte do meu antigo hábito, que eu instalei de forma diferente agora. Então, criar esse desconforto para mim diariamente foi um dos grandes motivadores. O História de Sonhos ganhou muito com isso. Várias parcerias foram feitas, inclusive por questão desse meu desconforto. Aprender coisas novas. E já contei para vocês, eu acho que lá no grupo do Telegram, a história que eu fiquei 6 meses martelando um prego com a mão esquerda, porque eu queria que a mão esquerda tivesse a mesma habilidade que a direita. Em algum momento ela conseguiu atingir uma boa habilidade, eu sou destra, mas isso é uma situação de desconforto. Falei isso também, acho que quando eu gravei um vídeo da aula falando sobre o David Goggins. Eu gosto de dar esse exemplo de desconforto que eu criei para mim mesma. Para quê? Para não procrastinar. Quando você deixa para amanhã, quando você não faz hoje e diz que tudo bem, é só hoje, o seu cérebro instala essa informação. E aí, de repente, você não cumpriu a meta do seu trabalho e isso é o motivo da sua demissão. De repente, você falhou com uma amizade, com um amigo, e isso é o motivo do rompimento dos seus relacionamentos. De repente, você falhou com os compromissos dentro da sua família, das suas raízes, das pessoas que realmente importam, e isso compromete o seu relacionamento com essas pessoas.
Então, colocar em situação de desconforto é realmente uma das coisas que vão curar você do ser tão procrastinador assim, adiar tanto o que você deveria fazer hoje. Às vezes o amanhã não chega. Quando eu falo sobre a aula epitáfio, eu mostro bem isso. Às vezes você procrastina nos seus relacionamentos, na conversa franca que você deveria ter com alguém que te magoou, que te chateou. Você carrega essa mágoa, essa tristeza por anos da sua vida. É um peso para você. Dói, te machuca e ainda te atrasa o lado. E o outro nem sabe que causou uma chateação para você. Tá vivendo, tá normal. E você olha, fulano fez isso para mim, puxa, nem se importa. Não é que ele não se importa, ele às vezes nem sabe que fez alguma coisa para você. Mas você procrastinou uma conversa franca, por exemplo. Deixou de ir lá e dizer, olha, isso que você fez me causou tal situação. Vamos resolver essa parada hoje, agora, eu e você, tete a tete? Não, você guarda para você. O outro não adivinha. Eu ainda não conheci ninguém que tenha o poder de adivinhação, de conseguir entender algumas coisas que você está pensando, né? Ninguém tem esse poder de adivinhação. No pain, no gain, né? Sem dor, não tem ganho. É bem assim. Sem esforço, sem sacrifício, não tem vitória, não funciona. Desde Cristiano Ronaldo, vai lá perguntar para ele como é que foi a história para ele ser o craque. Vão lá perguntar, vamos pegar em uma pessoa mais acessível. Pergunte para sua mãe, para o seu pai, como foi se tornar pai e mãe na idade que foram, como foi construir a família de vocês. Não, você fica guardando isso dentro de você, né? Você pensa que todo mundo já nasceu pronto. Sabe, eu estava conversando com o professor Ricardo Galhardo e nós chegamos a uma única conclusão bem legal. Não existe manual. Quando você vira pai, quando você vira mãe, ninguém sai da maternidade com um manual de instrução. Olha, seu filho vai fazer assim, vai pensar assado, vai chorar tal hora, troque a fralda. Não, você vai aprendendo. E o processo de aprender, inclusive, ele é feito pelo erro. É com os erros da gente que a gente vai aprendendo também. Todo vitorioso tem uma longa história de fracasso, mas eu aprendi que o fracasso não é permanente. Então que você pode mudar, que você pode melhorar, que você pode reorganizar tudo. Assim, quando você olha no aparelho GPS e ele às vezes te calcula uma nova rota, isso também pode acontecer na sua vida. Mas você não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje. Esse mês de janeiro ele é muito importante, né? Porque a gente vira o ano, dezembro para janeiro, prometendo coisas incríveis para o ano seguinte. Esse ano eu vou fazer a dieta, esse ano eu vou voltar a fazer exercício físico, esse ano eu vou arrumar um trabalho melhor, eu vou falar com a minha irmã que tem 7 anos que eu não falo, eu vou restabelecer meu casamento, eu vou restaurar meu relacionamento com meu filho, eu vou restaurar meu relacionamento com meu pai. Às vezes você não tem tempo de fazer isso, sabe por quê? Porque você não fez isso hoje, deixou para amanhã e o amanhã não chegou. Uma das coisas mais difíceis na vida do humano é lidar com o remorso de coisas que ele não resolveu em vida e perder a outra pessoa sem ter tido tempo de resolver. A procrastinação faz isso com você e acaba virando um hábito. O convite é: deixe de procrastinar e comece a resolver hoje. Como que faz isso? Simples. Faça uma lista das coisas que você está adiando e precisa ser resolvidas. Coloque em ordem de prioridade. Liste as 10 mais importantes. A primeira, resolva. Só depois de resolver a primeira, você vai para a segunda. E assim por diante. A sua lista vai diminuir. Você sempre vai ter coisas por resolver. Isso é fato. Você é humano e o humano é um bichinho complicado. Mas quando você vai de uma por uma, você consegue enxergar os resultados. Quando você deixa de procrastinar as coisas que você tem para fazer e resolver, inclusive voltada para os seus sentimentos, tudo muda. Quando você muda, todos à sua volta mudam. Esse é o convite da aula de hoje, que você pense bastante nas coisas que você tem procrastinado e tente resolver uma por vez. Ao tentar, consiga. Quando você conseguir, comemore as suas pequenas vitórias. Ao comemorar as pequenas vitórias, no final do mês, no final da semana, você vai ver que foram 5, 6 vitórias diferentes e que você está largando esse hábito ruim de procrastinar.
Mudança só acontece com as suas mãos na sua vida. Outra pessoa de fora não consegue fazer. Então, para que você possa empreender os seus sonhos, comece agora. Já pega papel e caneta, corre aí e anota. Gostou do conteúdo? Curta, compartilha, conta para os amigos e se você ainda não é inscrito nesse canal, ative as notificações e se inscreva. Só assim você vai conseguir receber em tempo real os conteúdos que a gente prepara para vocês aqui. Beijo, gente, até a próxima. Próxima aula? Não conto hoje não, vai ter que seguir por aí. Ativa a notificação que vem a informe. Beijo! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!